Pessoal, agora nós vamos falar sobre a dilatação dos líquidos, né? Na última aula a gente discutiu a dilatação dos sólidos e hoje a gente começa a dilatação dos líquidos. Qual a diferença na dilatação dos líquidos? De cara a gente vai trabalhar com uma dilatação volumétrica, né? Então, a maioria das situações que a gente trabalha com líquidos, a gente mexe em litros, quantos litros, né, transbordaram, quantos litros dilataram, tá? De repente vai ser uma relação de altura, quando você não mexe com recipiente, mas no geral a gente vai estar trabalhando com uma dilatação volumétrica, tá? E aí, gente, o que a gente precisa analisar quando a gente pega um líquido é que o líquido não tem forma definida, ele tem volume definido, mas ele não tem forma definida. Então, ele vai estar sempre dentro de um recipiente, se moldando a esse recipiente. Então, quando a gente estiver pensando na dilatação de um líquido, a gente vai estar analisando um recipiente em que ele esteja imerso, né? Pelo menos na maioria das situações que a gente vai analisar, tá? Se o exercício, gente, se for uma situação que o exercício despreza o recipiente, ele colocou o líquido num recipiente que ele não dilata ou que a dilatação dele é tão mínima que ele desprezou, aí tudo bem, vocês vão simplesmente ir lá e calcular a dilatação de um líquido. Mas quando você tem uma situação em que os dois vão dilatar, que na prática é o que vai acontecer, tanto o recipiente quanto o líquido vão dilatar, a gente vai ter uma dilatação que a gente chama de aparente, tá? Quando você tem, gente, um recipiente, dentro dele um líquido, em que você vai submeter esses dois a um aquecimento, você acaba não enxergando a dilatação do recipiente, né? Porque essa dilatação é pequena, então a olho nu a gente não consegue nem perceber. No entanto, a gente tem noção que os líquidos tendem a dilatar mais que os sólidos. Por quê? As moléculas estão mais livres, então eu preciso de menos energia para aquecê-las e para fazê-las aumentar a temperatura e afastar, né? Então, os líquidos tendem sim a dilatar mais que os sólidos. Então, se você coloca um recipiente completamente cheio e aquece, depois de um momento você vai ver que uma parte desse líquido começa a extravasar, né? Começa a transbordar. Por que isso está acontecendo? Porque o líquido dilata mais que o sólido, tá? E o que a gente precisa ficar atento é que essa quantidade de líquido que extravasou, que transbordou, que eu consigo enxergar, né, que dilatou, é exatamente, gente, o que o líquido dilata a mais que o recipiente. Então, isso que transborda não é a dilatação só do líquido, tá? Não é a dilatação real do líquido, porque o recipiente também dilatou, o líquido foi lá e ocupou esse espaço que ele aumentou. Só que esse espaço que o recipiente aumenta não é suficiente para o líquido, porque o líquido dilata mais, então ele vai transbordar. Então, se eu quiser analisar a dilatação total do líquido, eu tenho que calcular do recipiente, porque ele ocupou a dilatação do recipiente, mais a aparente. O que é aparente? Aquilo que transborda, tá? Ou simplesmente, gente, a aparente é o líquido menos a do recipiente. Sempre é do líquido menos a do recipiente, porque o líquido está dilatando mais que o recipiente. Então, dilatação aparente, o que você vê que aumentou. Então, quando você olha lá um líquido dilatando no recipiente, o que você enxerga transbordar, o que você enxerga elevar, é o que eu chamo de aparente. Então, aparente é o líquido menos o recipiente, ou seja, o que o líquido dilatou a mais que o recipiente, certo, gente? Agora, galera, colocando um exemplo, uma situação para vocês. Olha esse daqui. Eu tenho um coeficiente de dilatação volumétrico do petróleo, que é 0,9 vezes 10 a menos 3. Então, me deu gama, o coeficiente volumétrico do petróleo, do líquido, tá? Um recipiente completamente cheio de petróleo contém 3 litros, tá? E sofre uma variação de 50 graus Celsius. Se está completamente cheio, vocês sabem que quando eu aquecer vai dilatar, vai extravasar,
porque o líquido dilata mais que o recipiente. Sabe que 115 ml extravasou, tá? Transbordou. Então, isso eu já sei que é o volume aparente, tá? Determine a variação de volume do recipiente. Então, vamos lá. Vocês sabem que a aparente é a dilatação do líquido menos a do recipiente. Gente, na aparente é o que transborda. Então, estou trabalhando com volumétrica, tá? Então, dilatação volumétrica do líquido, dilatação volumétrica do recipiente, para me dar a dilatação volumétrica aparente. Estamos mexendo com litros, estamos mexendo com volume, tá? Então, o que que eu tenho? O petróleo, eu tenho o coeficiente dele volumétrico, que é o gama. O volume inicial de petróleo eu também tenho, 3 litros, né? Que é o mesmo do recipiente, porque está completamente cheio. E o que dilatou é 115 ml. Gente, ou deixa tudo em litros ou deixa tudo em ml. Eu deixei em ml porque a resposta está em ml. Então, 115 mililitros e aqui 3 litros, mesma coisa que 3.000 mililitros, tá? E foi aquecido até 50 graus Celsius. O que que eu quero achar? A dilatação do recipiente. Então, vamos embora. Quanto vale a aparente? 115 é o que transbordou. Quanto vale a do líquido? Eu vou calcular. Volume inicial do líquido, 3.000 mililitros. Coeficiente do líquido, gama do líquido, ele me deu. E a variação de temperatura do líquido, tá? Menos o do recipiente, que é o que eu quero achar. Então, passo o recipiente para lá, faço essas contas, 135 menos 115, chego exatamente na dilatação do recipiente. Então, olha, 135 menos 20, 135 é do líquido, 20 é do recipiente. 135 menos 20 tem que dar quanto? 115, que é o que transbordou. Beleza, galera? Ok? Como trabalhar, tá? E agora, gente, pensando na dilatação volumétrica, a gente comenta sobre a dilatação anômala da água, o comportamento anômalo da água, tá? A água, ela tem um comportamento anômalo que vai no intervalo de temperatura de 0 a 4 graus Celsius, tá? Então, só de 0 a 4 que eu tenho essa dilatação irregular, diferente do normal. Então, anômalo significa que é diferente do que acontece com as demais. Gente, o que que acontece com a maioria dos corpos, das substâncias? Aumenta a temperatura, aumenta o volume. Diminui temperatura, diminui volume, tá? A água, gente, entre 0 e 4, ela vai ter uma diferença. Ao aumentar a temperatura, ela vai diminuir o volume. Ao diminuir o volume, ela vai aumentar a temperatura. Então, ela tem um comportamento diferente, irregular, mas só no intervalo de 0 a 4 graus Celsius, tá? A gente vai entender por quê, vamos discutir isso daqui, mas por enquanto só colocando isso para vocês, certo? Gente, antes da gente analisar esses gráficos, eu quero que vocês entendam o porquê dessa situação. O comportamento anômalo da água, ele acontece devido à sua estrutura molecular. Então, se eu pego aqui a estrutura molecular da água a 0 graus Celsius, tá? Eu vou pegar a água e vou aquecer. Ela está a 0 graus, eu vou aquecer, tá? Quando eu começar a aquecer, as moléculas agitam mais e precisam de espaço. É aí que está o detalhe. Entre as moléculas de água, existem espaços vazios. Então, gente, o que essas moléculas vão fazer? Se elas precisam de mais espaço para agitar, elas vão procurar outros espaços se já existe um espaço vazio? Não, ela vai ocupar esses espaços aqui. Então, essas moléculas, gente, elas vão aumentar a temperatura, elas vão agitar mais, mas elas vão ficar agitando aqui dentro, ó, porque aqui é um espaço vazio que elas têm para aumentar a sua agitação. Então, o que acontece? Se elas estavam aqui e começam a ocupar esse espaço aqui, aumentei a temperatura delas, o que elas fizeram? Diminuíram de volume, porque elas passaram a ocupar o espaço dentro ali onde eu tinha entre as moléculas, tá?
Só que não é suficiente. Vai chegar um momento que esse espaço aqui não dá para elas irem aumentando, aumentando e aumentando a temperatura, né? Então, se eu continuar aumentando, vai chegar um momento que elas vão precisar expandir, elas vão precisar de mais espaço e esse daqui não é suficiente. Que momento é esse, gente? Exatamente quando chega em 4 graus Celsius. 4 graus Celsius, esse espaço já não é mais suficiente. De 4 para 5 precisa continuar agitando e aqui já não cabe mais. E aí elas começam a expandir, igual acontece com qualquer substância. Então, por que de 0 a 4? Em vez de aumentar a temperatura, ela aumentar o volume, ela diminui o volume, porque ela vai ocupar os espaços entre as moléculas que já existem, tá? Então, a justificativa do comportamento anômalo, gente, é a sua estrutura molecular. Então, o que a gente sabe? De 0 até 4, temperatura aumentou, o que acontece? O volume dela diminui. Mas e depois de 4? Comportamento normal. Temperatura aumenta, volume aumenta. Então, tá vendo que para a água, o gráfico vai ter uma curva diferente. Primeiro o volume diminui até 4, depois o volume volta a aumentar como qualquer substância. Se fosse de uma substância normal, gente, seria sempre aumentando, a sua curvinha estaria sempre aumentando. Aumentou temperatura, aumentou volume, tá? Igual se a gente for pensar na densidade. De 0 a 4, aumentou temperatura, diminui volume, aumenta a densidade. Depois, aumenta volume, diminui densidade. Então, tá vendo que ora densidade curvinha com concavidade para baixo e o de volume com cavidade para cima. O que é interessante que vocês saibam, importante que vocês saibam? A 4 graus Celsius é a temperatura que a água vai ter a maior densidade possível. Então, tá vendo? Abaixo de 4 e acima de 4, a densidade é menor. Então, a 4 graus Celsius, ela vai ter a maior densidade possível, tá? Assim como ela vai ter um menor volume possível. Então, gente, a 4, a água tem um menor volume e tem a maior densidade, certo? Olha esse esquema aqui, como ele mostra isso para vocês. Água 0, olha o volume. Água 4, olha o volume. Água acima de 4, olha o volume. Então, em 4 graus Celsius, ela tem a maior densidade e o menor volume, tá? Devido ao seu comportamento anômalo, que vai sempre de 0 até 4. Então, pensa que de 0 até 4 vai acontecer o contrário do que vocês conhecem para todas as substâncias, certo? Gente, a aplicação disso no nosso dia a dia é muito interessante, muito importante a gente saber disso. Você coloca um recipiente com água dentro do congelador. Quando essa água congela, o recipiente trinca, tá? Se você não tivesse deixado espaço, o recipiente vai trincar, tá? Ou qualquer outro líquido que tenha uma certa quantidade de água, isso vai acontecer. Por quê, gente? Pô, eu coloquei dentro do congelador, não era para contrair? Então, não era para trincar o recipiente, mas não foi o que aconteceu. O recipiente contraiu, porque ele é uma substância que tem comportamento normal, temperatura diminui, ele diminui volume, só que a água, ao diminuir a temperatura de 4 para 0, ela aumentou o volume, por isso que ela trinca, que ela quebra aquele nosso recipiente, tá? Gente, olha um exemplo aqui, ó, um lago, no inverno e no verão. No verão a gente tem um comportamento normal. Lá embaixo, na camada mais baixa ali, maior profundidade do meu lago, a água está a 4 graus Celsius. Por quê, gente? É a temperatura que ela tem a maior densidade. Então, maior densidade vai afundar, né? Acima dessa camada, eu vou tendo temperaturas maiores, porque é verão, tá? E aí, maior temperatura, menos denso. Agora, olha no inverno a diferença. Aqui está o comportamento anômalo de 0 a 4, né? Ó, 4 graus Celsius continua sendo lá embaixo, porque é uma temperatura que tem a maior densidade. Então, continua sendo lá.
Só que as camadas mais próximas da superfície têm temperaturas menores, porque aqui é inverno, a temperatura ambiente está abaixo de zero e está congelando aquele lago, tá? Então, quando congela-se um lago, gente, pertinho ali da superfície congelada, você está, sim, uma temperatura próxima ou até zero, né? Um gelo zero, mas ali próximo a zero, tá? Então, 1, 2. Agora, lá na parte mais funda, a temperatura está a 4 graus Celsius. Então, tá vendo que não importa se tá mais quente ou mais frio. Lá embaixo é 4. Por quê? Abaixo de 4 ou acima de 4, o volume dela é menor em 4 e a densidade dela é maior em 4 graus Celsius. Tá joia, gente? Então, isso é bem interessante porque é um comportamento diferente por causa da estrutura molecular, né? E olha como é importante aqui, pensando nessa vida aquática. Se isso não acontecesse, gente, olha, quando a superfície de um lago congelasse, tudo abaixo estaria já congelado. E aí, qual que seria a nossa análise? A gente teria isso tudo abaixo aqui congelado. Então, a gente iria matar essa vida aquática aqui no inverno, né? E isso não acontece porque ele tem um comportamento irregular de 0 a 4. O gelo flutua em água, gente, por quê? Por causa do comportamento anômalo da água. Diminui, para congelar, você tem que ir de quanto? De 4 para 0. Diminui temperatura de água de 4 para 0, o volume aumenta. Se o volume aumenta, densidade diminui. Então, o gelo flutua na água porque ele é mais denso. E ele só é mais denso por causa do comportamento anômalo. Senão, ó, essa camada ia estar lá embaixo, afundando, e quando você tivesse a superfície congelada, tudo teria congelado. Ok, galera? Beleza? Então, a gente finaliza a parte de dilatação, né, de sólidos e líquidos, e a parte de gases a gente vai trabalhar mais à frente, que a gente precisa ainda discutir pressão, que a dilatação de gases tem umas outras coisinhas que vão influenciar, principalmente a pressão. Tá bom, gente? Muito obrigada e até a próxima.